CEO milionário, levou sua colega de trabalho e amante para um show. Ele só não imaginava que a câmera do beijo ia filmar tudo e transformar sua vida em um escândalo mundial. Mas o que a esposa traída fez depois chocou a todos. O som da notificação do celular de Victor Mendes cortou o silêncio do quarto como uma lâmina. Eram quase 11 da noite. Helena Duarte, ao lado dele na cama, não precisava abrir os olhos para saber que não era um alerta de e-mail do trabalho. Havia uma vibração diferente no modo como ele pegou o aparelho da mesa de cabeceira, um cuidado furtivo que se tornara dolorosamente familiar nos últimos meses. Ela permaneceu imóvel, a respiração compassada, fingindo um sono profundo que não sentia há muito tempo. O brilho azulado da tela iluminou por um instante o rosto dele, um rosto que ela amara por 17 anos, mas que agora, sob aquela luz fria e secreta, parecia o de um estranho. Helena ouviu o clique suave de seus dedos, digitando uma resposta rápida. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, tocou os lábios de Victor antes de ele apagar a tela e pousar o celular de volta, com o mesmo cuidado de um ladrão que devolve uma joia ao seu lugar. Ele se virou para o lado oposto e em menos de 5 minutos sua respiração se aprofundou no ritmo pesado do sono. Para ele, o dia havia terminado. Para Helena, a noite de interrogatórios silenciosos estava apenas começando. A dúvida era um veneno lento. Não havia provas, apenas uma coleção de pequenos momentos como aquele. A atenção excessiva ao celular, as viagens de trabalho que pareciam mais frequentes, uma distância emocional que se instalava entre eles como uma parede de vidro. Ela via, sentia, mas não podia tocar. Confrontá-lo sem nada concreto nas mãos seria um desastre. Victor era um mestre da argumentação, um CEO treinado para desarmar qualquer ameaça com uma lógica fria e impecável. Ele a faria sentir-se insegura, talvez até desequilibrada. Você está imaginando coisas, Helena. O estresse da loja está te afetando. A conversa terminaria com ela pedindo desculpas e o abismo entre eles se tornaria ainda mais profundo. Então, ela se calava. O silêncio era sua estratégia de sobrevivência. Na manhã seguinte, a normalidade era uma peça de teatro bem ensaiada. O cheiro de café fresco pairava na cozinha ampla e moderna, um cômodo que parecia saído de uma revista de arquitetura. Victor, já vestido em um terno Armani, lia as notícias em seu tablet, enquanto o filho mais novo, Theo, tagarelava sobre um projeto da escola. Helena servia o suco, o sorriso no rosto, a postura ereta, a personificação da esposa e mãe que todos esperavam que ela fosse. Ninguém que os visse naquela cena doméstica poderia imaginar a guerra fria que se desenrolava sob a superfície daquela paz aparente. Tenho aquela viagem para a conferência hoje, lembra? Ele disse, finalmente levantando os olhos da tela. São só 3 dias, a apresentação final do projeto. Lembro, claro, respondeu Helena, a voz firme, sem qualquer tremor. Já deixei sua mala de mão pronta no closet. Ela era eficiente, sempre foi. Organizava a vida dele, a dos 4 filhos, a da casa e ainda gerenciava sua própria boutique de roupas, um negócio próspero que era seu único refúgio, seu pequeno reino particular. A loja era o único lugar onde ela não era a esposa do CEO, mas simplesmente Helena Duarte, uma mulher com um olhar apurado para a moda e um talento para fazer outras mulheres se sentirem poderosas. Suas clientes a admiravam, não apenas por seu bom gosto, mas pela aura de serenidade que ela exalava. Mal sabiam elas que essa serenidade era uma armadura forjada para esconder as rachaduras de uma vida que parecia perfeita apenas do lado de fora. A mansão onde viviam, avaliada em mais de 2 milhões de reais, era o símbolo máximo desse sucesso. Com sua fachada imponente e jardins meticulosamente cuidados, era uma fortaleza projetada para impressionar. Mas para Helena,
Ultimamente, os muros altos pareciam mais uma prisão do que um refúgio. Era o palco de uma vida dupla. A pública, onde eram a família Mendes, um exemplo de sucesso e união. E a privada, onde ela e Victor eram dois estranhos dividindo uma cama, um sobrenome e uma coleção crescente de segredos não ditos. O casamento não morrera de um golpe só. Fora uma morte lenta, por 1000 cortes. A distância emocional se instalara sorrateiramente, disfarçada de rotinas de trabalho exaustivas e agendas lotadas. As conversas, antes profundas e íntimas, foram substituídas por logística. Quem busca as crianças na natação? Você pagou a fatura do cartão? O jantar com os investidores é na sexta? O amor havia se transformado em uma parceria funcional. Um acordo tácito para manter a máquina da família perfeita funcionando. Enquanto Victor se despedia dos filhos com beijos na testa e partia em seu carro de luxo para mais um dia de decisões importantes na multinacional que comandava, Helena ficou parada na porta. Observou o carro desaparecer pelo portão automático e sentiu um calafrio, uma premonição sombria que se agarrava a ela como uma névoa fria. Aquela viagem não era como as outras. Havia algo no ar, uma tensão diferente, uma antecipação que ela não conseguia explicar, mas que apertava seu peito. Ela entrou, fechou a porta e o silêncio da casa a engoliu. Caminhou até a sala de estar, onde um porta-retratos digital exibia uma sequência de fotos da família em momentos felizes. Férias na neve, festas de aniversário, sorrisos para a câmera. Olhando para aquelas imagens, Helena se perguntou em que ponto a realidade havia se desconectado da fotografia. Em que momento eles pararam de viver aqueles momentos e passaram apenas a posar para eles? A resposta, ela intuía, estava entrelaçada com a ascensão meteórica de Victor. Cada promoção, cada novo contrato, cada viagem internacional o afastava um pouco mais daquele homem com quem ela se casara. Ele se tornara o personagem que precisava ser. O líder implacável, o negociador astuto, o CEO respeitado. E nesse processo, o marido, o parceiro, o confidente, foi ficando para trás, substituído por um executivo eficiente que administrava a família como mais uma de suas unidades de negócio. Helena passou o resto do dia imersa no trabalho, na boutique. O contato com os tecidos, as cores e as clientes era seu bálsamo. Ali ela tinha controle. Ela podia consertar uma bainha, sugerir uma combinação, transformar a insegurança de uma cliente em confiança com o vestido certo. Era um poder tangível, real, muito diferente da impotência que sentia em sua própria casa. Mas mesmo ali, entre sedas e linhos, a imagem do sorriso furtivo de Victor na noite anterior a assombrava. Era apenas cansaço, como ele sempre dizia? Ou era o sorriso de um homem que guardava um segredo, vivendo uma vida da qual ela não fazia parte? A incerteza era um abismo, e ela sentia que estava parada na beirada, sem saber se seria empurrada ou se conseguiria recuar a tempo. Ela só não imaginava que a resposta não viria em um sussurro, mas em um escândalo estrondoso, transmitido para o mundo inteiro ver. Para Victor Mendes, o poder tinha um peso específico. Não era o peso da propriedade, mas o da responsabilidade. Como CEO de uma multinacional, ele era um funcionário de altíssimo escalão, um executor contratado para entregar resultados. Cada trimestre era um julgamento, cada relatório anual, uma sentença. Ele não era o dono do império, era o seu mais bem pago e mais pressionado guardião. Essa pressão constante o moldara, transformando-o em um homem que media a vida em metas, lucros e projeções. Em casa, sem perceber, ele aplicava a mesma métrica. O casamento com Helena, antes sua fonte de paz, havia se tornado mais um item em sua lista de responsabilidades a serem gerenciadas.
uma fachada de estabilidade que era crucial para a imagem de um líder confiável. Ele respeitava Helena profundamente. Admirava a forma como ela construíra seu próprio sucesso com a boutique. Um universo de elegância que era inteiramente dela e que não dependia em nada do sobrenome dele. Mas o respeito e a admiração haviam se tornado substitutos pálidos da intimidade. O abismo entre eles não era feito de brigas, mas de silêncios, de agendas que nunca batiam, de um cansaço mútuo que os impedia de tentar a reconexão. Ele vivia em um fuso horário de mercados globais. Ela, no ritmo das estações da moda e das necessidades dos 4 filhos. Eram 2 planetas girando em órbitas separadas, mantidos juntos apenas pela força gravitacional de 17 anos de história. Foi nesse ambiente de vácuo emocional que a presença de Camila Vasconcelos se tornou notável. Ela não era nova na empresa, mas sua ascensão a gerente de projetos a colocou diretamente na órbita de Victor. Camila era o tipo de profissional que prosperava sob pressão. Era inteligente, articulada e possuía uma capacidade notável de simplificar problemas complexos, uma qualidade que Victor, cercado por executivos que muitas vezes complicavam o óbvio, passou a valorizar imensamente. A aproximação deles não foi súbita, começou de forma profissional, em salas de reunião onde a competência dela se destacava. Victor notou como ela nunca se intimidava, como defendia seus pontos de vista com uma confiança que não beirava a arrogância. Depois das reuniões, nos corredores ou no café, as conversas começaram a se desviar do trabalho. Falavam sobre o trânsito, sobre séries de TV, sobre a dificuldade de equilibrar uma carreira exigente com a vida pessoal. Foi em uma dessas conversas que ele descobriu que ela também era casada e que, por trás de sua fachada de eficiência, havia uma melancolia sutil. Ela nunca se queixou abertamente do marido, mas falava de sua crise conjugal nas entrelinhas, em frases como: "Às vezes parece que estamos em páginas diferentes do mesmo livro", ou "O silêncio em casa é mais barulhento que a agitação do escritório". Victor reconheceu imediatamente aquela linguagem. Em uma noite particularmente difícil, após uma discussão velada com o marido sobre o adiamento de planos que ele sempre prometia e nunca cumpria, Camila ficou até mais tarde no escritório, finalizando um relatório que não precisava de tanta urgência. Victor, também trabalhando até tarde, encontrou-a na copa, os olhos ligeiramente marejados enquanto ela olhava para a tela do celular, onde uma foto antiga de seu casamento parecia zombar dela. "Tudo bem, Vasconcelos?" Ele perguntou, a formalidade do sobrenome soando quase protetora. Ela apenas balançou a cabeça. "Só o peso do mundo, Mendes. O de sempre." Naquele momento, ele não viu a gerente eficiente, mas uma mulher à beira de um precipício, assim como ele. Ele apenas respondeu: "Eu sei qual é." Essa confissão mútua, breve e carregada de subtexto foi a verdadeira semente do que viria a seguir. As viagens de trabalho se tornaram o catalisador. Longe do ambiente controlado do escritório e das obrigações familiares, as barreiras entre eles começaram a se dissolver. Em saguões de aeroportos, jantares tardios após um dia de negociações e reuniões que se estendiam pela noite, eles encontraram um no outro um confidente. Compartilhavam frustrações sobre o trabalho que não podiam dividir com seus respectivos cônjuges, que não entenderiam as nuances e as pressões daquele mundo corporativo. Para Victor, conversar com Camila era como respirar ar fresco, depois de muito tempo em uma sala abafada. Ela o via não como o CEO, a figura de autoridade, mas como um colega, um homem com suas próprias vulnerabilidades. E ele, por sua vez, via nela não apenas uma funcionária competente, mas uma mulher inteligente e atraente que o entendia de uma forma que ninguém mais parecia entender.
Um vínculo perigoso começou a se formar, tecido com a linha da admiração profissional e da cumplicidade pessoal. Ambos sabiam que estavam se aproximando de um limite, mas a sensação de serem vistos e compreendidos era viciante demais para que recuassem. A viagem naquele dia para a conferência que selaria o destino deles foi planejada com meses de antecedência. Era um evento crucial, a apresentação final de um projeto que Camila liderara e que Victor defenderia para os investidores. A presença de ambos era indispensável. Nos dias que antecederam a partida, havia uma eletricidade no ar sempre que se cruzavam. A viagem não era apenas sobre trabalho, era uma promessa não dita de tempo juntos, longe dos olhos vigilantes de colegas e familiares. Era uma oportunidade para que aquele vínculo perigoso, até então platônico, pudesse finalmente ser testado. E ambos, em seus silêncios particulares, sentiam uma mistura de pavor e antecipação pelo que estava por vir. O ar dentro do avião, pressurizado e artificial, parecia carregado com a tensão não verbalizada entre Victor e Camila. Eles se sentaram na classe executiva, separados por um corredor, uma distância física que apenas amplificava a conexão magnética que sentiam. Durante o voo, tentaram manter uma aparência de normalidade. Abriram seus notebooks, fingiram revisar planilhas e responder e-mails, mas a concentração era impossível. Cada movimento discreto, cada olhar trocado por cima das poltronas era uma mensagem. A viagem não era mais sobre o projeto, era sobre eles. Ao chegarem ao hotel, um arranha-céu de vidro e aço que perfurava as nuvens, a formalidade profissional começou a se desgastar. No balcão do check-in, enquanto aguardavam seus cartões-chave, seus ombros se tocaram por um instante. Foi um contato breve, elétrico, que fez ambos recuarem sutilmente, como se tivessem tocado em uma chama. Aquele simples toque era uma confirmação do território perigoso que estavam prestes a explorar. O primeiro dia de conferência foi uma maratona de reuniões, apresentações e networking forçado. Victor estava em seu elemento, o CEO carismático e assertivo, enquanto Camila operava com sua eficiência habitual, garantindo que cada detalhe da apresentação estivesse perfeito. Para qualquer observador externo, eles eram a imagem da sinergia profissional. Mas sob a superfície, a cada pausa para o café, a cada breve momento a sós no corredor, a conversa era outra. Era nos olhos, nos sorrisos cúmplices, na forma como um terminava a frase do outro. Eles estavam construindo um mundo particular no meio daquele universo corporativo. O dia de trabalho, no entanto, foi genuinamente estressante. As negociações com os investidores foram mais duras do que o esperado, exigindo o máximo da habilidade diplomática de Victor e do suporte técnico de Camila. Ao final da tarde, ambos estavam exaustos, com os nervos à flor da pele. A adrenalina da batalha corporativa havia drenado suas energias, deixando-os em um estado de vulnerabilidade compartilhada. A empresa havia reservado um jantar para a equipe em um restaurante sofisticado no topo do hotel. A vista da cidade iluminada era espetacular, mas nem Victor nem Camila conseguiam apreciá-la. A conversa na mesa era animada, com os colegas mais jovens celebrando o sucesso do dia. Victor e Camila, no entanto, estavam em sua própria bolha de silêncio. A fadiga e a tensão acumulada criaram uma barreira. A ideia de voltar para seus quartos separados e silenciosos parecia, naquele momento, a única opção sensata. Foi então que o gerente do hotel, em um gesto de cortesia, aproximou-se da mesa com um envelope. Senhoras e senhores, um pequeno presente pela sua estada. Ingressos para o show desta noite no estádio. É o maior evento do ano na cidade, uma banda de rock lendária. Um murmúrio de excitação percorreu a mesa. Victor, no entanto, sentiu um peso. A última coisa que ele queria era o barulho e a confusão de uma multidão. Ele só queria o silêncio. Agradeço a gentileza,
Mas acho que vou passar, disse ele, forçando um sorriso. Foi um dia longo. Do outro lado da mesa, Camila assentiu. Eu também. Preciso descansar para a rodada de amanhã. A decisão parecia tomada. A prudência por um momento havia vencido. Mas o destino, ou talvez apenas a combinação de cansaço e vinho, tinha outros planos. Conforme o jantar prosseguia, o vinho tinto, encorpado e suave, começou a fazer seu efeito. A primeira taça relaxou os ombros tensos de Victor. A segunda começou a dissolver a muralha de exaustão e a substituí-la por uma melancolia inquieta. A ideia de subir para o quarto 415, com sua cama king-size vazia e sua vista impessoal da cidade, de repente pareceu insuportavelmente solitária. Ela também estava em sua segunda taça, e ele viu em seus olhos um reflexo de sua própria inquietação. Aquele cansaço que ambos sentiam não era apenas físico. Era o cansaço de suas vidas, de seus casamentos mornos, de suas responsabilidades incessantes. A ideia de ir a um show, de se entregar à anarquia da música alta e da escuridão, começou a se transformar. Não era mais uma fonte de estresse, mas uma promessa de libertação, uma fuga. Quando o grupo começou a se levantar, Victor agiu por impulso. Ele interceptou Camila perto da saída do restaurante. Mudou de ideia? Ele perguntou, a voz mais baixa do que o pretendido. Ela o olhou, e por um instante ele viu a hesitação, a batalha entre a razão e o desejo. Ela sabia que dizer sim era cruzar uma linha sem volta. Mas a perspectiva de voltar para o seu próprio quarto silencioso, o 417, e encarar a mesma solidão que a assombrava em casa, era desoladora. Ela deu um sorriso pequeno, quase triste. Talvez uma noite de barulho seja melhor do que uma noite de silêncio, respondeu ela. Aquelas palavras selaram o destino deles. O que aconteceu a seguir foi uma cascata de decisões que os empurrou para o abismo. No elevador, a caminho de seus quartos para uma troca rápida de roupa, a proximidade era sufocante. A mão de Victor, como que por vontade própria, encontrou a dela. O toque foi breve, mas carregado de significado. Era a confirmação de que não eram mais colegas de trabalho indo a um evento. Eram um homem e uma mulher, cúmplices em uma transgressão iminente. O estádio pulsava com uma energia primal. Dezenas de milhares de almas unidas pelo som ensurdecedor da guitarra e pela batida visceral da bateria. Para Victor e Camila, a multidão era um manto de invisibilidade. Naquele mar de rostos anônimos, eles se sentiam seguros, protegidos. A música alta era uma bênção, abafando as vozes da culpa que sussurravam em suas mentes. Ali, sob as luzes estroboscópicas, não havia CEO, não havia gerente, não havia Helena ou o marido de Camila. Havia apenas a eletricidade do momento, a liberdade de serem ninguém. A música, o álcool e a adrenalina do segredo criaram um coquetel potente. A distância entre eles diminuiu. Primeiro, os braços se roçaram. Depois, as mãos se encontraram novamente, desta vez sem hesitação. Os dedos se entrelaçando com uma urgência desesperada. Eles se moviam com a música, mas seus corpos estavam sintonizados em outra frequência, uma frequência de desejo contido por meses. Victor olhou para Camila. O suor brilhava em sua testa, seus olhos refletiam as luzes coloridas do palco. Naquele momento, ele não viu a profissional competente que organizava sua agenda. Ele viu uma mulher vibrante, cheia de vida, que o olhava com uma intensidade que ele não recebia há anos. E ela, olhando para ele, não viu o chefe poderoso e inatingível. Viu um homem vulnerável, que, assim como ela, buscava desesperadamente sentir algo real. Foi um impulso mútuo, uma combustão espontânea de carência e desejo. Eles se inclinaram um para o outro e o mundo ao redor desapareceu. O beijo foi um ato de aniquilação.
Um beijo para apagar a solidão, para silenciar a culpa, para esquecer as vidas que os esperavam do lado de fora daquele estádio. Eles se entregaram ao momento com um abandono total, cegos e surdos para qualquer outra coisa que não fosse a sensação dos lábios um do outro. E foi nesse exato instante de esquecimento que a tecnologia moderna, com sua capacidade impiedosa de expor, os encontrou. No alto do estádio, o operador da Kiss Cam fazia seu trabalho rotineiro, buscando momentos de afeto para projetar no telão. Era um quadro leve, feito para arrancar sorrisos da plateia. A câmera passeou por rostos, capturou um beijo tímido aqui, um abraço ali, e então, como um predador focando em sua presa, parou em um casal particularmente apaixonado. A imagem de Victor e Camila, ampliada a uma escala colossal, inundou o telão. Por alguns segundos, eles não perceberam. Continuaram em seu mundo particular, enquanto dezenas de milhares de olhos se voltavam para eles. Um murmúrio percorreu o estádio, crescendo para um clamor de surpresa e risos. Foi o som que os despertou. Victor abriu os olhos primeiro e viu a si mesmo no telão. O reconhecimento foi um soco no estômago. O sangue fugiu de seu rosto, deixando uma máscara de pânico puro. Ele se afastou de Camila bruscamente, como se ela estivesse em chamas. Ela, confusa, seguiu o olhar dele e viu a imagem deles, congelada por uma fração de segundo na memória de todos os presentes. A reação deles foi a confissão mais eloquente. Não houve o sorriso de um casal apaixonado, mas o pânico de dois culpados pegos em flagrante. Eles riram, um som oco e nervoso que não enganou ninguém. Tentaram se esconder na multidão, virando os rostos, encolhendo os corpos, um gesto fútil que apenas confirmava o que todos já suspeitavam. A poucos metros dali, um jovem, gravando o telão com seu smartphone, capturou toda a sequência. O beijo intenso, o flagra no telão, a reação de pânico cômica e desesperada. Ele não tinha ideia de quem eram. Para ele, era apenas conteúdo viral em potencial. Com um sorriso, ele editou o clipe rapidamente e o postou nas redes sociais com uma legenda irônica. A Kiss Cam sempre revela a verdade. Esses dois vão ter que se explicar em casa. O post, lançado na vastidão da internet, era uma pequena pedra atirada em um lago. Mas essa pedra estava destinada a criar um tsunami digital que viajaria mais rápido que qualquer avião, cruzando continentes em questão de horas para explodir na tela do celular de Helena, transformando um erro privado em uma humilhação pública de proporções catastróficas. O eco do show ainda zumbia nos ouvidos de Victor e Camila enquanto eles caminhavam de volta para o hotel. A distância entre eles agora era um abismo de vergonha e pânico. O anonimato que buscaram na multidão havia se transformado em uma exposição humilhante. Não trocaram uma palavra. O que poderiam dizer? Cada um estava trancado em sua própria prisão de arrependimento. O gosto do beijo substituído pelo amargor do medo. No elevador, o silêncio era pesado, denso, quebrado apenas pelo som suave que anunciava cada andar. Ao chegarem ao seu corredor, eles pararam em frente às portas de seus respectivos quartos, 415 e 417. Um último olhar, desprovido de qualquer desejo, apenas de pânico compartilhado, e cada um entrou em seu refúgio, fechando a porta para o erro que haviam cometido. Victor despiu-se mecanicamente, as roupas parecendo estranhas em seu corpo. Ele entrou no chuveiro, deixando a água quente cair sobre sua cabeça, como se pudesse lavar não apenas o suor, mas a estupidez de seus atos. O que ele tinha feito? Arriscou tudo, sua carreira, seu casamento, a estabilidade de seus filhos, por um momento de fraqueza, por uma fuga egoísta da própria vida. Ele se consolou com um pensamento frágil. Era um evento local, uma gafe embaraçosa, sim, mas contida. Ninguém ali o conhecia. Amanhã, eles voltariam para o Brasil e aquilo se tornaria apenas uma memória ruim.
um segredo sujo enterrado a milhares de quilômetros de distância. Acreditando nessa mentira, exausto e emocionalmente esgotado, ele finalmente adormeceu. Enquanto Victor dormia o sono dos ignorantes, a internet, essa entidade sem rosto e sem misericórdia, começava seu trabalho. O vídeo postado pelo espectador anônimo, com suas hashtags certeiras, era perfeito para o algoritmo. Era curto, chocante e universalmente compreensível. Traição, constrangimento, drama. Começou com alguns compartilhamentos, depois dezenas. Em uma hora, eram centenas. Pessoas começaram a comentar, a rir, a julgar. A cara de pânico dele não tem preço, dizia um. Coitada da esposa, ou marido de cada um, comentava outro. A viralização seguiu seu curso implacável. O vídeo pulou de uma plataforma para outra, do Twitter para o Instagram, TikTok, YouTube para grupos de WhatsApp. Cruzou fronteiras digitais e fusos horários. No Brasil, já madrugada, os insones e os que trabalhavam noite adentro começaram a recebê-lo. Foi quando a segunda fase da catástrofe começou, a caça às identidades. Alguém reconhece esse cara? Perguntou um usuário em um fórum popular. A imagem de Victor, mesmo em um vídeo de baixa qualidade, era distinta. Ele era um CEO, um rosto que aparecia ocasionalmente em colunas de negócios e revistas do setor. Não demorou muito. Esperem, esse não é o Victor Mendes, CEO daquela multinacional? Postou alguém. A confirmação veio rápido. Uma busca por imagens no Google selou seu destino. Em menos de 3 horas, seu nome, cargo e empresa estavam atrelados ao vídeo humilhante. A partir daí, a avalanche foi imparável. O nome, Victor Mendes, explodiu nas tendências. Os detetives digitais, com uma eficiência assustadora, mergulharam em suas redes sociais. Encontraram seu perfil no LinkedIn, suas fotos no Instagram e, inevitavelmente, encontraram Helena. Enquanto isso, no Brasil, Helena Duarte dormia. Sua noite foi tranquila, a casa silenciosa com a ausência de Victor. Ela sonhava com algo trivial, talvez com uma nova coleção para sua boutique. Ela não tinha ideia de que, enquanto sonhava, seu mundo estava sendo sistematicamente demolido online. Seu nome, suas fotos com Victor e os filhos, a imagem de sua família modelo, tudo estava sendo compartilhado, dissecado e julgado por milhões de estranhos. Helena acordou com o som suave de seu próprio alarme às 6:30 da manhã. Seguiu sua rotina matinal. Preparou o café, acordou os filhos para a escola, a mente focada na logística do dia. Foi só quando pegou o celular para checar as notícias que sentiu a primeira onda do tsunami. Havia dezenas de notificações, mensagens de amigas, de conhecidas, até de clientes. A maioria era vaga, cautelosa. Helena, está tudo bem? Me liga quando puder. Lena, vi uma coisa na internet. Espero que não seja verdade. Seu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação de pavor gelado subiu por sua espinha. O que tinha acontecido? Um acidente? Algo com Victor? Ela abriu o WhatsApp e viu a mensagem de sua melhor amiga, Clara. Não havia texto, apenas um link para um portal de notícias de celebridades, enviado às 5 da manhã. A manchete era brutal, direta, sem qualquer compaixão. Vídeo. CEO de multinacional é flagrado pela Kiss Cam, traindo a esposa em show nos Inexaiwa. As mãos de Helena tremiam tanto que ela mal conseguiu clicar no link. A página carregou e lá estava. O vídeo. A imagem granulada, mas inconfundível. Victor. O beijo. A outra mulher. O pânico no rosto dele quando se viu no telão. Helena assistiu à cena 1, 2, 3 vezes. O som ao seu redor desapareceu. Ela não ouvia mais a chaleira apitando ou os filhos conversando na cozinha. O mundo inteiro se reduziu àquela tela de 5 polegadas em sua mão.
que exibia a aniquilação de sua vida em tempo real. A dor foi física, uma pontada aguda no peito que a deixou sem ar. Era como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés, lançando-a em um vácuo de choque e incredulidade. A suspeita, aquela névoa de incerteza que a assombrava há meses, agora se solidificava em uma verdade horrível e pública. Não era apenas uma traição. Era uma humilhação transmitida para o mundo. Ele não apenas a traíra, ele a transformara em um espetáculo. "Mãe, você está bem? Você está pálida", disse sua filha mais velha, de pé na porta da cozinha. Helena levantou o rosto. Como se explica para uma adolescente que o pai, o herói delas, acabara de se tornar o vilão em uma novela barata na internet? Ela forçou um sorriso que pareceu rasgar seus lábios. "Estou bem, querida. Só uma dor de cabeça. Vão se arrumar ou vão se atrasar?" Ela precisava de tempo, precisava de espaço para desmoronar. Assim que os filhos saíram, ela se trancou no banheiro e o pranto veio. Um choro silencioso, convulsivo, o tipo de choro que rasga a alma. Cada lágrima era uma mistura de dor, raiva e uma vergonha profunda que não era sua, mas que fora imposta a ela. A identidade de Camila também não permaneceu secreta por muito tempo. Alguém a reconheceu como funcionária da mesma empresa. Seu perfil, antes privado, foi encontrado. Fotos de seu casamento, de seu marido sorridente, foram arrancadas de seu contexto feliz e jogadas na fogueira digital ao lado das de Victor. Agora, não era apenas a história de um CEO infiel. Era a história de dois casais, duas famílias, cujas vidas privadas foram expostas da maneira mais cruel possível. O marido de Camila, um homem alheio a tudo, acordou naquela manhã e descobriu a infidelidade de sua esposa da mesma forma que o resto do mundo, através de uma manchete viral. A mídia tradicional, farejando o sangue, mergulhou na história com voracidade. Fotos antigas de Victor e Helena em eventos sociais foram republicadas, agora com uma legenda de ironia trágica. Comentários ofensivos e especulações sem fim inundaram cada post. As pessoas se sentiam no direito de opinar, de julgar, de escolher um lado. Duas famílias inteiras, incluindo 4 filhos de um lado e um marido traído do outro, foram jogadas aos leões digitais, suas vidas transformadas em entretenimento para as massas. Para Helena, cada nova notificação, cada nova manchete era uma facada. Ela via seu rosto, o rosto de seus filhos, circulando sem controle. Sua casa, antes um santuário, agora parecia uma jaula de vidro, com o mundo inteiro olhando para dentro. A dor da traição era imensa, mas a dor da exposição pública era algo diferente. Uma violação que a deixava se sentindo nua e impotente. A mulher elegante e discreta, que sempre prezou por sua privacidade, teve sua vida íntima catapultada para o escrutínio público da maneira mais brutal imaginável. O escândalo não era mais sobre Victor, era sobre ela. Enquanto tudo isso acontecia, Victor e Camila estavam já no voo de volta para o Brasil. Uma tortura de 12 horas em uma bolha de ignorância. Victor, ainda acreditando que o incidente no show fora apenas uma gafe local, passou a maior parte do tempo com os olhos fechados, tentando apagar a imagem de seu próprio rosto no telão. Ele sentia a culpa, o arrependimento, mas ainda não compreendia a dimensão do desastre. Camila, sentada algumas fileiras atrás, estava igualmente alheia, presa em seu próprio tormento silencioso. Eles não trocaram uma palavra desde a noite anterior. O vínculo que os uniu havia se transformado em uma corrente de vergonha compartilhada. A aterrissagem no aeroporto de Guarulhos foi o momento em que a bolha estourou. Assim que o modo avião foi desativado, o celular de Victor explodiu em uma avalanche de notificações, mensagens, chamadas perdidas, alertas de notícias.
Era um dilúvio digital que fez seu coração parar. A primeira mensagem que ele abriu foi de seu assessor de imprensa, escrita em letras maiúsculas, um sinal de pânico absoluto. Não fale com ninguém. Me ligue urgente. Confuso, ele abriu um portal de notícias. E lá estava, sua foto ao lado da de Camila, estampada na página principal. A manchete era impiedosa. O vídeo estava em toda parte. Ele clicou, o som desativado, e assistiu à sua própria ruína em um loop infinito. O beijo, o flagra, o pânico. Ele sentiu o sangue drenar de seu rosto. Não era uma gafe local. Era um escândalo global. Ele olhou para trás, na direção de Camila, e viu em seu rosto o mesmo horror, o mesmo reconhecimento tardio da catástrofe. Sua vida, como ele a conhecia, havia acabado durante aquele voo. O caminho do portão de desembarque até o carro foi um corredor polonês. Embora não houvesse paparazzi de plantão, a notícia ainda era muito recente para isso, os olhares das pessoas eram diferentes. Os sussurros, os celulares que se levantavam discretamente para tirar uma foto. Ele, que sempre andara com a confiança de um homem no comando, agora se sentia nu, exposto, julgado por cada par de olhos que cruzava seu caminho. Ao entrar no carro que o esperava, ele finalmente ligou para Helena. A chamada caiu na caixa postal. Tentou de novo, e de novo. O silêncio dela era mais assustador do que qualquer grito. Ele sabia que ela já sabia, o mundo inteiro sabia. Dirigindo para casa, ele ensaiava um discurso, uma defesa. Tentaria explicar, minimizar, alegaria fragilidade emocional, o estresse do trabalho, a pressão. Diria que não foi premeditado, que ele se deixou levar. Eram desculpas esfarrapadas, ele sabia, mas era tudo o que tinha. Eram as mesmas desculpas que homens como ele usavam há séculos, uma tentativa patética de justificar o injustificável. Quando chegou aos portões de sua mansão, a casa parecia diferente. A fortaleza que simbolizava seu sucesso agora parecia um tribunal esperando pelo réu. Ele entrou e encontrou Helena na sala de estar. Ela não estava chorando, seus olhos não estavam vermelhos. Havia nela uma calma terrível, uma quietude que era muito mais intimidante do que a histeria. Ela estava sentada em uma poltrona, a postura ereta, as mãos cruzadas no colo. Parecia uma rainha prestes a pronunciar uma sentença. Helena, Ele começou, a voz falhando. Ela levantou uma mão, um gesto simples que o silenciou instantaneamente. Não, disse ela. A voz baixa, mas cortante como vidro. Não ouse tentar se explicar. Não aqui. Não na frente das crianças que estão trancadas em seus quartos desde que viram o pai delas se tornar uma piada na internet. Helena fez uma pausa, a voz embargando pela primeira vez. Sabe o que o Theo me perguntou hoje, Victor? Ele tem 10 anos. Ele me perguntou se você não nos amava mais porque encontrou uma família nova. A Sofia, sua filha mais velha, que sempre te defendeu como um leão, passou o dia apagando comentários nojentos das fotos dela, de amigos da escola, perguntando se a madrasta nova era legal. Você não quebrou só o meu coração. Você quebrou a imagem que eles tinham do que é um pai, do que é segurança. Esse é o seu legado. Cada palavra era um golpe. Victor sentiu o chão desaparecer. O bullying, os filhos, era uma consequência que, em seu egoísmo, ele não havia considerado plenamente. Eu não sei o que dizer, ele murmurou derrotado. Não há o que dizer, Victor, ela continuou levantando-se. Você não cometeu apenas um erro, você não teve apenas um caso. Você transformou nossa vida, a vida dos nossos filhos, em um espetáculo público. Você nos humilhou da forma mais profunda possível. Não há perdão para isso. Ela se virou e subiu as escadas, deixando-o sozinho na sala ampla e fria, um rei deposto em seu próprio castelo em ruínas. Enquanto isso, na casa de Camila, a cena era de um silêncio igualmente devastador.
Seu marido, ao descobrir a traição pela internet, não gritou, não quebrou coisas. Ele apenas a olhou com uma expressão de dor e desprezo que ela jamais esqueceria. Fez as malas e saiu. Camila ficou sozinha, sentada no sofá, o celular vibrando incessantemente com mensagens de amigos, familiares e curiosos. Ela não respondeu a ninguém. Sabia que não havia defesa, não havia explicação que pudesse consertar o que ela havia quebrado. Seu casamento estava acabado, sua reputação destruída. Ela se manteve em um silêncio catatônico, ciente de que qualquer palavra que dissesse só jogaria mais lenha na fogueira. As consequências profissionais foram rápidas e brutais. Na manhã seguinte, Victor foi convocado para uma reunião de emergência com o conselho de administração da empresa. A reunião foi curta, não houve discussão. A empresa, cuja imagem estava intrinsecamente ligada à de seu CEO, não podia se dar ao luxo de ser associada a um escândalo daquela magnitude. A cláusula de moralidade em seu contrato foi acionada. Victor Mendes foi demitido. Ele saiu do prédio que comandara por anos pela porta dos fundos como um fugitivo. Camila recebeu a notícia de sua demissão por e-mail. Foi um comunicado frio, impessoal, que encerrava sua carreira promissora de forma abrupta e humilhante. O escândalo não era mais apenas sobre uma traição amorosa. Tornou-se uma crise de relações públicas, uma lição sobre a moralidade corporativa e um debate nacional sobre a cultura do cancelamento. Mas para as famílias envolvidas, era simplesmente uma tragédia. Os pais de Victor, pessoas discretas e religiosas, se recusavam a atender suas ligações. A família de Helena se uniu ao redor dela, formando um escudo de proteção e hostilidade contra o homem que a fizera sofrer. Os filhos, antes orgulhosos do pai poderoso, agora sentiam vergonha. O mais velho se envolveu em uma briga na escola ao defender o pai. A mais nova chorava todas as noites. As feridas abertas pelo egoísmo de dois adultos sangravam em todos ao seu redor. Humilhados e isolados, tanto Victor quanto Camila fizeram a única coisa que podiam. Desapareceram. Desativaram suas redes sociais, pararam de atender o telefone e se esconderam da vida pública. Não se sabe se eles se falaram novamente. O vínculo que parecia tão excitante e promissor se revelou uma aliança para a destruição mútua. Cada um teve que encarar sozinho a vergonha, o arrependimento e o preço exorbitante de suas escolhas. O mundo que eles conheciam, com seu status, respeito e segurança, havia desmoronado em menos de 48 horas, e no lugar dele havia apenas o silêncio e as ruínas. Enquanto as vidas de Victor e Camila implodiam em um vácuo de vergonha e silêncio, Helena Duarte se recusava a ser definida pela traição do marido. A dor, ela descobriu, era uma força da natureza. Poderia afogá-la ou poderia ser a correnteza que a levaria para uma nova costa. Nos primeiros dias após o escândalo, ela permitiu-se sentir a dor em sua totalidade. Trancada em sua casa, que agora parecia grande e vazia demais, ela chorou. Chorou pela perda do amor, pela quebra da confiança, pela destruição de sua família como a conhecia. Mas, acima de tudo, chorou pela humilhação pública, pela violação de ter sua vida privada transformada em um espetáculo para o consumo de estranhos. No entanto, Helena não era uma mulher que se deixava afogar. Ela era a dona de um lindo negócio, uma mulher que entendia de estrutura, de cortes, de como um tecido, mesmo depois de cortado, pode ser costurado em algo novo e belo. Ela decidiu que sua vida não seria diferente. A primeira coisa que fez, em um ato de autoafirmação silenciosa, mas poderosa, foi entrar em suas redes sociais. Com dedos firmes, ela navegou até seu perfil e apagou o sobrenome Mendes. Por 17 anos, ela foi Helena Duarte Mendes. Agora era apenas Helena Duarte novamente,
Foi um gesto pequeno, digital, mas para ela foi o primeiro passo para recuperar sua identidade. Em seguida, sem alarde, ela desativou todas as suas contas. Não daria mais à multidão curiosa uma janela para sua vida. Ela estava fechando as cortinas. Esse ato de dignidade silenciosa não passou despercebido. Em um mundo onde escândalos como esse geralmente resultavam em entrevistas chorosas, acusações públicas ou posts passivo-agressivos, a elegância da retirada de Helena foi notada. A narrativa online, sempre faminta por uma nova reviravolta, começou a mudar. O foco saiu da traição de Vitor e passou para a força de Helena. Ela se tornou, involuntariamente, um símbolo. As mensagens de apoio, que antes se perdiam no mar de comentários maldosos, agora dominavam as discussões. "Que mulher de classe! Força, Helena!", dizia um comentário que recebeu milhares de curtidas. "Vá em busca de um bom advogado e reivindique o que é seu. Você merece tudo", aconselhava outro. E foi exatamente o que ela fez. Contratou a melhor advogada de direito de família da cidade e iniciou o processo de divórcio. Não por vingança, mas por necessidade. Precisava proteger a si mesma e principalmente seus filhos. O processo foi discreto, longe dos holofotes que ela tanto passou a abominar. Enquanto a poeira do escândalo assentava, algo inesperado começou a acontecer. A boutique de Helena Duarte, que sempre fora um negócio de sucesso, mas de nicho, explodiu. Mulheres de toda a cidade e até de outros estados começaram a visitar a loja. Elas não vinham apenas para comprar roupas. Vinham para ver Helena. Vinham para oferecer uma palavra de apoio, um olhar de solidariedade. Vinham para estar na presença da mulher que enfrentou uma humilhação pública com uma força e uma classe admiráveis. Sua loja se tornou um ponto de peregrinação. As vendas triplicaram. Helena, que antes vendia vestidos, agora vendia inspiração. Certo dia, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, cliente antiga, entrou na loja. Ela não olhou para as araras. Caminhou diretamente até Helena, que estava arrumando um manequim, e segurou suas mãos. "Minha querida", disse a senhora em voz baixa, "eu passei por isso há 30 anos. Não havia internet, mas a humilhação na nossa pequena cidade foi a mesma. Eu só quero que saiba que a dor passa. E o que vem depois, o que você constrói a partir das ruínas, é mais forte do que qualquer coisa que existia antes." Helena, que se mantivera forte e impenetrável, sentiu os olhos se encherem de lágrimas pela primeira vez na frente de alguém. Ela não chorou, mas assentiu, um agradecimento mudo. Foi a primeira vez que ela não se sentiu como uma vítima em um escândalo, mas como uma sobrevivente em uma longa linhagem de mulheres resilientes. Viu nas mulheres que entravam em sua loja não apenas clientes, mas espelhos. Muitas delas, em conversas sussurradas no provador, compartilhavam suas próprias histórias de traição, de corações partidos, de recomeços. Ela entendeu que sua dor, embora única em sua exposição pública, era universal em sua essência. A infidelidade era uma ferida que marcava a vida de inúmeras mulheres que sofriam em silêncio, sem a rede de apoio ou os recursos que ela, apesar de tudo, possuía. Foi nesse momento que uma nova ideia começou a germinar em sua mente. A dor que quase a destruiu poderia ser a semente de algo maior. Ela tinha uma plataforma, uma voz que, ironicamente, o escândalo lhe dera. E decidiu usá-la. Com a mesma elegância e discrição com que lidou com sua crise pessoal, Helena começou a estruturar um novo projeto. Não seria uma organização barulhenta ou um movimento de mídia social. Seria algo mais íntimo, mais real. Ela usou parte dos lucros crescentes de sua loja para alugar um espaço discreto, um casarão antigo em um bairro tranquilo, e o reformou, transformando-o em um refúgio acolhedor. Assim nasceu a Rede Duarte,
uma rede de apoio para mulheres que enfrentavam o trauma da infidelidade. Não era um grupo de terapia, mas um espaço de empoderamento. Helena reuniu uma equipe de advogadas, psicólogas e consultoras financeiras. O objetivo era oferecer às mulheres as ferramentas que ela mesma precisou: aconselhamento jurídico, apoio emocional e orientação financeira. Mas o foco principal do projeto, algo que Helena fazia questão de frisar, era a proteção dos filhos. Ela sabia por experiência própria que as crianças eram as maiores vítimas inocentes desses dramas adultos. Criou workshops e grupos de conversa para mães, ensinando estratégias para blindar os filhos do conflito, para ajudá-los a processar a dor e a manter um senso de segurança em meio ao caos familiar. O lançamento da Rede Duarte foi discreto, anunciado apenas para sua base de clientes e por meio de parceiros selecionados. Mas a notícia se espalhou organicamente, de mulher para mulher. O projeto foi um sucesso imediato, preenchendo uma lacuna que a sociedade muitas vezes ignorava. Helena se tornou a alma da rede. Ela não atuava como terapeuta, mas como mentora. Compartilhava sua história não nos detalhes sórdidos, mas nas lições aprendidas. Falava sobre a importância da independência financeira, sobre a necessidade de construir uma identidade própria para além do casamento, sobre a força que se descobre na adversidade. Enquanto isso, o mundo esquecia gradualmente de Vítor Mendes e Camila Vasconcelos. Eles se tornaram notas de rodapé na história da internet, exemplos do que não fazer. Boatos ocasionais surgiam. Diziam que Vítor se mudara para uma cidade pequena no interior, vivendo de consultorias esporádicas. De Camila, ninguém nunca mais ouviu falar. Helena, por outro lado, floresceu. Ela encontrou um novo propósito que era infinitamente mais gratificante do que a vida de aparências que levava antes. Transformou a maior dor de sua vida em sua maior força. Ela não apenas sobreviveu ao escândalo, ela renasceu dele, mais forte, mais autêntica e mais poderosa do que nunca, provando que é possível construir algo inteiramente novo e muito mais significativo. Antes de nos despedirmos, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a história que acabamos de ouvir. Muitos de vocês talvez tenham reconhecido a inspiração por trás da jornada de Helena e Victor. Sim, essa narrativa foi inspirada em um caso real que viralizou recentemente na internet, um vídeo de uma kiss cam que expôs um momento de traição e abalou a vida de duas famílias. Nós vimos as imagens, os comentários, a explosão nas redes sociais. Mas a verdade é que, no caso real, a história parou por aí. Nós não sabemos o que aconteceu depois que as câmeras se desligaram. Não sabemos como a esposa traída vai reagir com o passar do tempo. Quais serão as consequências reais, se haverá perdão ou um ponto final. A história real ainda não tem um desfecho conhecido e espero que encontrem a paz e sabedoria para resolver tudo, principalmente porque tem filhos envolvidos. E foi exatamente por isso que decidimos criar a jornada de Helena, para imaginar um final não de vingança, mas de superação. Para explorar o que acontece depois que a poeira baixa e uma mulher precisa decidir como reconstruir sua vida a partir dos escombros. E se você chegou até aqui, é porque essa história, de alguma forma, ressoou em você. Histórias como essa são espelhos. E talvez, enquanto ouvia, você tenha visto um reflexo de sua própria vida, de suas próprias dores ou dos seus medos mais profundos. Para você que ouviu essa história e sentiu aquela raiva borbulhando, aquela indignação pela atitude de Victor e uma vontade imensa de abraçar Helena, eu entendo perfeitamente. Essa revolta é a voz da sua empatia. É o seu senso de justiça gritando que lealdade importa, que corações não são brinquedos. Esse sentimento é poderoso, válido
e nos conecta na defesa do respeito mútuo. Agora, eu também quero falar com você, que talvez teria feito uma escolha diferente na sua vida. Você, que diante de uma dor parecida, encontraria no seu coração a força para perdoar. A sua jornada não é menos nobre. Perdoar não é fraqueza. Muitas vezes, é um ato de uma força que poucos conseguem compreender. Perdoar pode ser sobre acreditar na reconstrução, ou pode ser sobre se libertar das correntes do ressentimento para poder, finalmente, seguir em frente, com ou sem a outra pessoa. Não existe um gabarito para as decisões da alma. Se você encontrasse o seu caminho e a sua paz através do perdão, que ninguém jamais se atreva a diminuir a sua coragem. E, finalmente, para você que ao ouvir a história de Helena, sentiu aquela pontada familiar no peito. Para você que conhece o silêncio ensurdecedor de uma casa após a descoberta. Que conhece o gosto amargo da humilhação, seja ela vista por milhões na internet ou apenas pelos seus próprios olhos no espelho. Para você que teve seu mundo virado de cabeça para baixo e precisou reaprender a respirar, eu quero, do fundo do meu coração, te oferecer meu respeito e meu apoio. Eu sei que nesses momentos parece que o chão sumiu. Sei que a confiança, uma vez quebrada, parece um vaso de cristal que se estilhaçou no chão, e mesmo que se tente colar cada pedacinho, as marcas da quebra estarão sempre ali. A dor da traição vai muito além do ato. É o luto por um futuro que foi roubado. É a tortura de questionar cada memória, cada eu te amo, cada momento feliz. Mas, por favor, ouça bem o que vou te dizer. Você não está sozinha. A sua dor é válida, é profunda, e você tem todo o direito de senti-la no seu tempo, do seu jeito. Permita-se chorar, permita-se gritar, permita-se não querer fazer nada. Não existe um jeito certo de sobreviver a um furacão. A vida, às vezes, nos quebra nos lugares mais inesperados. Mas a força que existe dentro de cada um de nós para se reerguer é algo extraordinário. É a capacidade de pegar esses cacos e construir os mais belos e resistentes mosaicos. A sua história não terminou no dia em que seu coração foi partido. Na verdade, foi ali que uma nova versão de você, talvez mais forte, mais sábia e ferozmente consciente do seu próprio valor, começou a nascer. E agora, eu quero muito ouvir a sua voz. Porque a verdadeira magia acontece quando compartilhamos e criamos uma comunidade. Pensando na sua vida, na sua experiência, o que você faria no lugar de Helena? Diante de uma traição e de uma humilhação pública como essa, você acredita que o perdão seria possível? Ou o divórcio seria o único caminho para a cura? Deixe a sua opinião, a sua história, o seu conselho aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos nos fortalecer. Cada comentário é um tijolo na construção da nossa rede de apoio. E se essa história e essa nossa conversa tocaram você, por favor, deixe o seu like para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que talvez precisem ouvi-la hoje. E claro, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias. Um abraço e até a próxima.